Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Angélica, né? Sou professora de rede Zoom. Então, nós vamos dar continuidade sobre o nosso estudo de meios de transmissão e hoje nós vamos falar de cabeamento estruturado. Essa parte do curso vocês não vão encontrar no livro, né? Que ele não trata desse assunto, mas é um assunto que eu faço questão de entrar no curso de rede Zoom, justamente porque eu entendo que esse é um assunto muito, muito importante para quem for futuramente realizar qualquer instalação de redes em uma organização. Bom, primeiro questionamento que eu falo para vocês é o seguinte, resgatando essa frase aí, ó. Vocês já ouviram falar que uma imagem vale mais do que mil palavras? Pois é, então dá uma olhada nessa imagem aqui que vocês vão entender exatamente o significado dessa frase. Dá uma olhada nessa primeira imagem aqui, ó. Olha a situação desse hack, né? Então, assim, como a frase diz, uma imagem fala mais do que mil palavras. E olha esse outro hack aqui. Então, assim, um dos conceitos que eu entendo que é de qualidade é a questão de você precisa gostar daquilo que você está vendo. E com certeza essa primeira aqui não está nem um pouco bonita essa instalação. E essa outra aqui, ó, dá para perceber que está tudo certinho. Tá vendo? Os cabos estão todos organizados em níveis, tá vendo? Estão passando por elementos aqui horizontais, estão devidamente amarradinhos. Na hora de entrar aqui nos equipamentos, eles já entram já agrupadinhos, né? Aqui não dá para perceber, mas tem uma identificação dos cabos, ou seja, o dia que eu precisar da manutenção nessa instalação aqui, tá tudo certo. Agora a pergunta é como é que chegou nessa situação aqui, ó. Porque o que a gente percebe é que aqui eu tenho o rack, aqui eu tenho as guias do cabos, eu tenho cabos de várias cores. Mas como que chegou nessa bagunça aqui? Então, o melhor jeito de você chegar nisso aqui é não planejar, né? Você instala o rack, você instala o primeiro switch, puxa os cabos, e aí depois a empresa vai crescendo, você vai lá, instala outro equipamento, vai puxando o cabo, de cabo em cabo que você vai puxando, de qualquer jeito, vira isso aqui, ó. Né? Para quem faz estágio, a pergunta que eu faço é o seguinte: alguém conhece alguma instalação de rede que esteja nessa situação? Eu acredito que muita gente conhece, sim. Né? Isso aqui, apesar da gente olhar, isso aqui é um absurdo, mas isso aqui acontece. Infelizmente, acontece nas empresas. E aí, onde que vem a questão do cabeamento estruturado? Então, a primeira pergunta é o que é? O que é um cabeamento estruturado? Então, a ideia, o que é? Você padronizar o teu cabeamento de rede independente da sua finalidade, né? Seja para passar dados de telefonia, seja para passar dados de internet ou dados multimídia, ou qualquer outro tipo de informação que você tiver na sua rede. Então, a ideia é você trabalhar com a padronização única e, muitas vezes, passar esses cabos até no mesmo, em algumas instalações, até na mesma infraestrutura. E por que é interessante eu trabalhar com cabeamento estruturado? A primeira razão é custo. Né? Aquela pergunta que vocês já me ouviram perguntar, fazer várias vezes. Né? Você quer gastar agora ou depois? Né? Se você quiser gastar agora, com certeza você vai gastar menos do que gastar depois. Porque, por exemplo, aquela situação onde havia desorganização, a pessoa ela gasta depois. Porque você gasta para fazer e depois gasta para refazer, gasta para dar manutenção, e os problemas vai eternos. E a segunda é você maximizar expansões futuras, ou seja, você realizar a sua instalação de rede prevendo também o crescimento da empresa. Você não instala de acordo com a sua necessidade atual, você faz a instalação de acordo com a sua necessidade atual e nos próximos anos. Então, essa que é a ideia. E como que você vai fazer? A ideia é o seguinte, é você
trabalhar com um projeto de cabeamento de redes, onde voz, multimídia e dados são transmitidos na mesma infraestrutura física, de cabos, tomadas, conectores, painéis e assim sucessivamente. Por exemplo, lá na PUC, se você for observar, nós temos a rede dos laboratórios, que são a rede de dados, e eu tenho também a rede de segurança, né, que é a rede das câmeras, que lá na área 2 nós não temos, mas na área 3 tem, nas outras áreas tem. Mas isso aí passa pela mesma infraestrutura física, entendeu? Então, a ideia é você centralizar tudo com o objetivo de otimizar. Existe uma norma que diz como que deve ser um cabeamento estruturado? Diz sim. Então, eu vou contar um pouquinho a história dessa norma. Então, tudo começou lá em 1985, onde havia uma preocupação dos fabricantes, dos pesquisadores, com a ausência dessa norma. Ou seja, cada um que ia executar cabeamento de rede fazia de qualquer jeito e do jeito que queria. Então, o que aconteceu? Montaram um grupo de trabalho. Em 1991 saiu a primeira versão dessa norma, que é essa norma aqui, a EIA. Né? Então, ela surgiu lá em 1991, então a gente percebe que não tem muito tempo, né? Ainda é muito recente. E o que tinha nessa norma? Já algumas especificações de cabeamento de rede, principalmente os categoria 4 e os categoria 5, que a gente já estudou lá atrás. O que foi acontecendo? Né? Então, em 1992, eu já tive atualizações dessa norma, onde foi definido os hardwares de conexão para cabos UTPs. Em 1994, mais uma atualização dessa norma, onde foram definidos os patch cables ou patch cords, que nós vamos ver daqui a pouco, que são usados para interligar os patch panels com os switches. Os testes, né, os testes de certificação que eu devo realizar para testar que o meu cabo realmente está funcionando dentro de padrões aceitáveis. E a versão atual da norma, que é a 568B, que é essa norma aqui, ó, que a gente vê ela impressa em todo o cabo de rede, tá vendo? Então, todo o cabo de rede, se você pega o cabo lá da tua casa, pega o cabo do laboratório, você vai ver que essa norma ela está escrita no cabo, porque é ela que diz como que aquele cabo deve funcionar. E quais são os objetivos dessa norma? Então, a primeira delas é definir um padrão genérico do cabeamento de telecomunicações. Né? Por exemplo, nós vimos lá atrás que ela padronizou os tipos de cabos categoria 5, né? Mais recentemente os categoria 6, os categoria 7, hoje você já tem até categoria 8. É projetar sistemas de cabeamento estruturados em prédios comerciais. Então, nós vamos ver daqui a pouco como é que a instalação de redes ela deve ser organizada dentro das edificações. Né? Então, já tem os elementos certos que você tem que ter. E os critérios técnicos de desempenho estão relacionados à capacidade de cada tipo de cabo e os testes de certificação. Então, o que essa norma, ela, genericamente, ela define? Né? Então, os requisitos mínimos de cabeamento, as topologias e as distâncias recomendadas para cada tipo de cabeamento. Então, é lá que vai falar dos tipos de topologia que nós já estudamos lá atrás. Os vários meios de transmissão e o seu desempenho, tanto em taxas de transmissão quanto em distâncias, e em quais locais da rede eu devo usar cada tipo de meio de transmissão. Os conectores e pinos, né, os conectores de par trançado, de fibra ótica, né, então tudo isso é padronizado. E dentro daquela perspectiva de crescimento da empresa, a ideia é você projetar um cabeamento que tem uma vida útil de no mínimo 10 anos. E compensa investir em projeto, em cabeamento? Muita gente vai achar que isso é um gasto desnecessário, que é burocracia, que você vai lá, contrata um eletricista e puxa o cabo. Mas esses aqui são dados de pesquisas onde você diz o seguinte, com o custo de uma instalação, apenas 2% é cabeamento, 98% é o resto. Então, assim,
Se você for pegar o total de uma instalação, o cabeamento ele representa uma margem muito pequena do custo da instalação. Por outro lado, segundo essa mesma pesquisa, 50% das falhas em redes é cabeamento. Então, com toda honestidade, uma pessoa que ela, na hora que eu vejo esse número aqui, ó, ela quer economizar no cabeamento, desculpa, ela está querendo gastar depois, né? Porque quanto mais ela economizar nesses 2%, que é uma fração muito pequena do gasto total, mais problema eu vou ter aqui, né? Então, ou seja, compensa investir em cabeamento, em projeto, ou instalação de qualidade? Compensa porque o retorno financeiro ele é real. Vou falar um pouquinho como que são organizados o cabeamento estruturado nas edificações. Então, a primeira coisa que a norma define é alguns elementos que constituem o cabeamento estruturado nos prédios, né? Então, são esses elementos aqui, ó. O primeiro deles, esse que está aqui em azul, é a instalação de entrada, ou seja, é aquela conexão entre a rede externa e a edificação, né? Então, assim, é dessa instalação de entrada que chega esse cabo do provedor de internet que a empresa assina até esse elemento aqui, ó, que é o distribuidor geral. O segundo elemento aqui é essa salinha aqui, ó, que é a sala de equipamentos, que é onde você vai colocar o distribuidor geral e demais racks, né? Essa salinha aqui mesmo, ela está localizada nesse prédio aqui de 3 andares, ela está localizada no térreo, mas existem instalações que preferem se colocar no último andar por razão de segurança. E normalmente, quando você tem um prédio muito alto, normalmente você coloca ela aqui no meio do prédio. Por que você faz isso? A ideia é o seguinte, porque da sala de equipamentos é que você vai distribuir esse outro cabo aqui, ó, que está aqui em vermelho, que é o cabeamento vertical, que vai distribuir todo o sinal para os demais pavimentos. E a ideia é o seguinte, quanto menor o comprimento desse cabo, menor será a atenuação. Então, o que acontece? Quando você coloca a salinha aqui no meio, provavelmente parte do cabeamento será distribuído para cima e a outra parte vai ser distribuída para baixo, de tal forma que o comprimento total do cabeamento vertical será menor do que se eu colocar ela aqui no térreo e levando ela lá até o último andar. Então, por isso mesmo, quando você tem prédios muito altos, normalmente você vai encontrar essa sala de equipamentos aqui exatamente no meio do prédio, justamente para reduzir a distância entre a sala de equipamentos e o andar mais distante e, consequentemente, diminuir a atenuação do sinal. Nos andares, normalmente, você tem as salas de telecomunicações, que são essas salas aqui que vai distribuir o cabeamento para os nós finais da rede. Esse aqui, nem todas as instalações, ela tem uma salinha, algumas só tem um armáriozinho, que nós vamos mostrar mais para frente. Esse cabo verde aqui, ó, tá vendo, ó, que sai da sala de telecomunicações, aqui também lá no térreo da sala de equipamentos, se interliga até onde estão os computadores, tá vendo, ó? É o cabeamento horizontal. Então, perceba que ele é subdividido em duas partes aqui, ó, do armário de telecomunicações, que é um rack. Aqui, nesse caso, está passando pelo teto, mas tem instalações que passam pelo piso, até chegar nesse elemento aqui, ó, que é a tomada RJ45. E aí, da tomada RJ45, você tem um cabinho desse aqui, um cabo padronizado, que é um PET cord, né, que nós vimos lá atrás foi definido em norma, é um cabo que você já compra ele pronto, que ele sai dessa tomada e entra aqui nos computadores. Então, assim, a instalação correta, a forma correta de realizar uma instalação é essa, né? A gente vê muitas instalações que não tem essa tomadinha aqui, né? Por exemplo, nos nossos laboratórios não tem, daí que ele sai aqui do armário, já entra direto no computador,
mas essa não é o recomendável em norma. O certo é fazer dessa forma que está mostrando aqui. E o último elemento é a área de trabalho, que é justamente o local onde você vai ter os nós finais dessa rede. Então, perceba o seguinte, que a norma ela define toda uma estrutura hierárquica que você deve seguir para justamente dar uma melhor organização ao cabeamento de rede de uma empresa. Bom, aqui algumas fotos, aqui no caso, uma descrição desses elementos, né? Então, está aqui todos aqueles elementos que eu acabei de falar e a descrição do que eu acabei de comentar. O detalhe é esse aqui, tá vendo? O cabeamento horizontal, se for par trançado, a distância máxima definida em norma são 100 metros, que são 90 metros do rack até a tomada, e 10 metros adicionais para o petcord, mas na maior parte das vezes o petcord você não vai ter isso tudo. Aqui algumas fotos, né? Esse aqui, por exemplo, é da instalação de entrada, tá vendo? Então dá para perceber aqui aqui não mostra exatamente, mas eu acredito que esse aqui deve ser a entrada da edificação, então ali por trás, aqui dá para ver aqui claramente o cabeamento vertical saindo. Aqui eu tenho um rack, né, com vários equipamentos. Esse aqui mesmo, interessante, está fazendo esse aqui é um equipamento de teste de certificação de cabeamento. Alguns livros chamam isso aqui de DG, ou distribuidor geral. Aqui uma sala de equipamentos, né, essa daqui bem grande, né, um data center. Né, aqui dá para notar aqui alguns cabos aqui pelo piso, os cabos aqui nos vários racks. Eu tenho rack aberto, eu tenho rack fechado, né? Então, então essa aqui é com certeza uma instalação de grande porte. O cabeamento vertical, né? No caso, esse aqui, tá vendo? Ó, que ele está sendo conduzido através de calhas, nessas eletrocalhas aqui. A ideia é você trabalhar com eletrocalhas perfuradas para poder melhorar a ventilação. Aqui eu tenho aqui, ó, essa eletrocalha aqui está sendo usada, mas também eu posso fazer isso aqui através de eletrodutos. Né? Normalmente é preferencial você trabalhar com eletrocalhas. Desculpa aí. Para melhorar a ventilação e também para facilitar a manutenção, mas existem instalações que vai fazer uso do eletroduto. Aqui a sala de telecomunicações, que são os racks dos andares, tá vendo? Então, no caso aqui são 2 racks, né, com vários equipamentos, os cabos passando aqui em volta, dá para ver, tá tudo amarradinho, tudo com guias de cabo, ou seja, tá tudo organizadinho. Aqui, ó, aqui a chegada do cabeamento vertical, tá vendo? E aqui provavelmente já deve ter uma parte também nessa eletrocalha, que é do cabeamento horizontal. Em instalações menores, costuma-se usar um rack desse tipo aqui, que na verdade é um armáriozinho, um armário de telecomunicações. Aqui ele está fechado, aqui ele está aberto. Tá vendo? Então, na Católica nós temos uma situação desse tipo nos laboratórios. O cabeamento horizontal, que pode ser tanto né, embaixo do piso elevado, como pode ser no teto. Tá vendo? Aqui está aqui as eletrocalhas, né, que vai transportar o cabeamento horizontal. A área de trabalho, então, na verdade, é a parte bonita, né, da instalação. Então, tá vendo aqui o escritório com mesa, aqui não mostra, mas provavelmente deve ter tomadas aqui de piso, né, aqui por baixo dessas mesas, para levar os cabos de rede a esses computadores. Se essas impressoras aqui forem impressoras de rede, também as impressoras de rede, ou
aqui no caso, a CPU, dá para perceber que ele separou a CPU do monitor, então aqui não mostra, mas a ideia da área de trabalho é aquele local onde você vai ter as pessoas trabalhando. Aqui a tomada de rede, nesse caso aqui a tomada RJ45, então esse modelo aqui, ó, tá vendo? Cada caixinha dessa daqui são 4 tomadas. A norma diz que cada ponto na área de trabalho eu devo ter no mínimo 2 tomadas. Dá para perceber aqui que existe alguma identificação nessas tomadinhas que deve corresponder à identificação que existente lá no armário de telecomunicações. Então, isso é feito para facilitar a manutenção futura. Aqui um rack, né, desmontado com as suas peças, né? Então, aqui o armário, aqui um suporte, aqui um rackzinho menor, aqui já um suporte já com algumas bandejas, tá vendo? Aqui o detalhe da bandeja separada, aqui uma guia de cabos, que é essa guia que fica aqui na lateral, que é para você poder organizar os cabos. Então, normalmente você vai encontrar esses elementos tanto na sala de equipamentos quanto na sala de telecomunicações. Aqui um elemento importante, né, que é o PET panel, né? Então, eu vou só voltar lá atrás, só para a gente ver um detalhe lá do PET panel. Aqui, ó. Então, eu vou dar um zoom aqui. Só para a gente explicar aqui, ó, onde que o PET panel ele entra aqui, ó. Então, dá para ver aqui o detalhe do armário. Aqui em cima, ó, eu tenho um switch, tá vendo? E o PET panel é esse elemento que está aqui embaixo, ó. Então, percebam o seguinte, que eu tenho esses cabos aqui, ó, que saem da parte frontal do PET panel e são conectados na parte frontal lá do switch. E lá por trás do PET panel, eu tenho outros cabos que saem por trás do PET panel, que são interligados às tomadas RJ45 que ficam lá na área de trabalho. Então, qual que é o objetivo de eu trabalhar com o PET panel? Né? Porque muitas pessoas podiam pensar o seguinte, eu pego esse switch aqui e já ligo direto lá na área de trabalho e está tudo certo. Mas essa não é a forma que a norma ela diz que deve ser feita. Então, a ideia é o seguinte, ó, na hora que você vai fazer a instalação de rede, você faz a instalação aqui, ó, do PET panel para a área de trabalho. Tá vendo que está saindo através desses eletrodutos aqui por baixo, tá vendo? Então, provavelmente, isso aqui deve estar levando lá para a área de trabalho. E aí, o que acontece? Essa parte da instalação aqui do PET panel até a área de trabalho, você faz e deixa pronto. Então, isso aqui você não mexe. E o switch? O switch, às vezes você compra um switch hoje, amanhã você troca esse switch por um outro de melhor capacidade. Tudo que você tem que fazer, o que é? Retira esse switch, desconecta esses PET cables, coloca um switch novo, reconecta os PET cables naquele switch novo e tá lá a sua instalação funcionando. E essa parte aqui, ó, que é do PET panel até os elementos lá da área de trabalho, esse aqui você nunca mexe. Esse aqui ele fez, né? Você monta, você instala e deixa ali pronto em definitivo né, pelos 10 anos que diz a norma e muitas vezes até mais de 10 anos. Lá na PUC mesmo tem laboratório que eu tenho isso aqui funcionando perfeitamente, sem problema, por mais de 10 anos e sem nenhuma necessidade de manutenção. Então, assim, a ideia do uso do PET panel, o que seria o quê? Você, além dele ser um organizador de cabos, também é um elemento mais permanente na tua rede. É nele, ó, tá vendo as etiquetas aqui, ó? É nele que você vai fazer, ó, a identificação do teu cabo. Cada etiquetinha dessa daqui, ela tem que corresponder à mesma etiqueta que você deve colocar lá na área de trabalho. Então,
É para isso que serve o PET panel. Então, vamos voltar lá na nossa figura do PET panel, só para a gente observar como é que ele funciona. Então, aqui, ó, então nessa parte aqui, ó, é a parte frontal do PET panel, tá vendo? Aqui tá aqui as portas, todas numeradinhas, né? Esse aqui ele tem 48 portas, ele é um PET panel categoria 6. Então, é nessas tomadinhas aqui, ó, RJ45, que eu vou conectar aqueles PET cords que nós vimos lá no rack. E como que ele é por trás? Então, é o seguinte, cada tomadinha dessa daqui, ele corresponde a um bloquinho desse aqui, ó, onde você tem aqui, ó, tá vendo o detalhe aqui do bloquinho, tá vendo? Onde você tem esses pontos aqui para você inserir cada uma das 8 pontas do par trançado. Né? Nós vimos lá atrás que o par trançado, são 4 pares, 8 cabos, né? Cada um tem uma cor específica, né? Que são essas que estão aqui, o marrom, o branco, o marrom, o laranja, o branco, laranja, o verde, o branco, verde, o azul e o branco e azul. Então, ele já tem o local certinho aqui, ó, tá vendo? Para você inserir o cabo lá no bloquinho, né? Através de uma ferramentazinha de inserção. E esse cabo aqui, ó, tá vendo? Esse cabo aqui, por exemplo, cada um dos cabos, ele tá inserido aonde? Lá no seu bloquinho correspondente. Esse outro cinza aqui, ó, dá para ver que ele tá vindo aqui por trás, ele vem aqui, ó, nesse outro bloquinho aqui de 8 posições que corresponde a uma outra porta frontal do PET panel. E assim sucessivamente. Um detalhe interessante aqui, ó, estão vendo aqui que vocês lembram lá atrás onde eu falei que o segredo do par trançado é o trançamento. Então, na hora que você descasca o cabo, desculpa aí, gente, você precisa preservar o trançamento. Tá vendo? Você só desfaz o trançamento exatamente quando você está lá já para colocar o cabo lá no bloquinho, que é para evitar problemas. Aqui essa figura mostra exatamente essa situação do PET panel e do switch, tá? Então, a ideia é isso aqui, ó. Tá aqui o switch. Esses cabos que são aqui, ó, são aqueles PET cords que nós vimos lá atrás, que ele vai conectar cada porta do switch a uma porta frontal do PET panel. E esses cabos que estão aqui em destaque são aqueles cabos que saem por trás do PET panel, né, que são inseridos naqueles bloquinhos, que são eles que vão estar conectados às tomadas RJ45 lá da área de trabalho. Então, normalmente, uma instalação de rede, você vai encontrar essa situação. Aqui alguns exemplos, né, de instalação de par trançado, onde você vai ver todos esses elementos. Então, aqui, por exemplo, esse armário aqui, ele está substituindo a sala de equipamentos. É provavelmente nele também que deve estar chegando o cabo do provedor de internet dessa empresa. O backbone, tá vendo? Ó, que é esse cabeamento vertical aqui, ó, que foi feito através desse ressalto dessa parede, que vai distribuir o cabeamento nesse caso, para os 2 andares dessa empresa. O armáriozinho de telecomunicações, que pode ser esse aqui que é pequenininho, esse outro aqui lá em cima ele é um pouquinho maior. O cabeamento horizontal, que não está marcado, mas esse cabeamentozinho aqui que está passando pela parede, tá vendo? Dá para ver ele aqui, ó. Aqui por trás também dá para ver, mas na próxima imagem dá para ver melhor. O ponto de consolidação, que é esse ponto aqui, tá vendo? Mas na próxima figura dá para ver melhor também esse ponto de consolidação. A área de trabalho, tá vendo? Que são essas mesas aqui, que é onde chegam os cabos de rede. Aqui uma outra visão dessa organização. Aqui o detalhe do cabeamento horizontal, nessa empresa aqui, ela é na parede, tá vendo? Aqui o ponto de consolidação é uma caixinha de passagem, né? Ele existe para poder facilitar a manutenção do cabeamento da rede. E aqui a área de trabalho, né? Tem essa aqui em cima, tem essa aqui
Também embaixo, dá para notar aqui do ponto de consolidação, ele está passando pelo piso e chegando aqui nas mesas. Vamos falar um pouquinho, né, de como que eu vou aplicar todos esses conceitos num data center. Então, aqui, ó. Então, aqui é um exemplo típico de um data center, onde você percebe aqui, ó, os racks dispostos em paralelo, que é a situação mais comum que você vai encontrar num data center. Aqui, esse cabo aqui em azul, é o backbone desse data center, porque é ele que vai interligar os equipamentos de cada um dos corredores. Nesse data center, eu posso ter racks abertos, tá vendo? Como esse aqui. A interligação dos vários racks dentro do mesmo corredor é feita através desse cabo aqui que está em verde, que é o cabeamento horizontal. Aqui eu tenho um ponto de consolidação, que é para, né, eventual manutenção que eu posso ter nesse data center. Aqui eu tenho alguns racks fechados, né? Do mesmo jeito que eu tenho os racks abertos, eu tenho os racks fechados. Isso é normal. Na outra foto vocês chegaram a ver isso. E normalmente, na hora que você vai montar um data center, eu posso trabalhar com vários tipos de layout, dependendo do tipo de refrigeração que eu quero trabalhar nesse data center. O mais comum é você trabalhar nessa situação aqui, ó. Eu tenho os racks em paralelo, formando corredores, e o tipo de refrigeração é aquela que a gente chama de refrigeração perimetral. O que seria isso aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Nesses corredores aqui mais estreitos, você tem a saída de ar frio, né, que vem lá por baixo do piso elevado. Tá vendo? Então, a ideia é isso aqui, ó. O fluxo de ar que você vai criar dentro do data center é esse aqui. Ele vem de baixo para cima, como esse corredor é estreito. A ideia é esse ar frio ele entrar por trás aqui dos equipamentos e sair pela frente, tá vendo? Nesses corredores aqui que são mais largos, tá vendo? Por que ele é mais largo? Justamente para facilitar a saída do ar quente. E esses equipamentos aqui, ó, que estão posicionados exatamente em frente a esses corredores por onde sai o ar quente, é aquilo que em instalações de ar-condicionado a gente chama de retorno de condensado. Então, ali você tem ali um ventilador que vai puxar esse ar quente para dentro dele. Ou seja, então a ideia é você criar um fluxo de baixo para cima, ou seja, você ter sempre refrigerando os equipamentos e a saída do ar quente dos equipamentos, ele tem que sair o mais rápido possível desse data center, nesse fluxo aqui, até esses equipamentos aqui, que são os retornos de condensado. Aqui eu vou uma curiosidade, né? Esse vídeo ele está na internet, então ele mostra um data center do Google, é um data center de grande porte, né? Esse aqui está localizado lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eu espero que vocês gostem. Whenever you use a Google product, you're connecting to one of our data centers around the world. Let's take a look inside and see how they work. Google employees work here, keeping the data center up and running 24 hours a day. The networking room is the first stop on our data center floor. The equipment here routes requests to the right servers in the next room. These computers also allow our data centers to communicate with one another globally. On the server floor, powerful computers handle everything from billions of searches to hosting YouTube videos and protecting your email against viruses. We've custom designed these servers to be compact and energy efficient. To ensure you have access to your data whenever you need it, we keep each piece of data stored on at least 2 servers. We store another copy of the most important data on digital tapes. When a hard drive breaks, we erase all of its content. Then, for extra security, we destroy it with our disk crusher.
The machines in our data centers are always working. Cooling towers like these pipe in water to cool them down and keep them running. When the water heats up, we pump it back outside where it evaporates. Now that you've had a glimpse, walk inside yourself. Explore a Google data center with Street View. Bom, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem quiser acessar esse link aqui, ó, ou vai poder fazer um passeio virtual nesse data center, né, do Google, que fica lá na Carolina do Norte. É bem interessante, né? Quem tem acesso ao meu Facebook vai notar que esse link também está lá no meu Facebook. E aí eu não sei se deu para perceber, mas esse data center ele segue justamente aquela organização que nós vimos lá atrás, que é você dispor os racks em paralelo e criar aqueles corredores de refrigeração. Então, é bem interessante. Quem tiver interesse, tá aí o link. Ou então, se preferir, tem o link direto. É só ele entrar lá no meu Facebook e clicar que vocês acessem. Bom, com isso a gente finaliza a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né? O conteúdo ele vai ficar disponível para vocês, tanto lá no Moodle quanto lá no Microsoft Teams, para vocês assistirem várias vezes. E bom dia e muito obrigada a todos.